Lucas capítulo 5. A partir do versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Cenezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se no barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a sua palavra lançarei as redes. Fazendo isto, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se e aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da peça que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. Amém, queridos? Uma palavra inspiradora. Quando nós olhamos para essa história que Lucas está nos narrando, nós ficamos cheios de motivação, porque é narrado a nós um fato onde homens tinham se frustrado diante daquilo que eles acostumavam a fazer. Eles estavam acostumados a irem pescar para trazer para a sua casa o pão de cada dia. Mas naquele dia, como nós bem observamos no texto, não aconteceu como eles preveram ou esperavam. Eles foram, fizeram o seu melhor, se esforçaram, mas não conseguiram pescar, não conseguiram adquirir aquilo que eles tanto almejavam. Uma noite de frustração, uma noite de grande tristeza. E esse texto ele narra muito bem a nossa vida, porque a gente vive muito assim. Tem dias que a gente parece que tudo está certo no nosso trajeto. Tem dia que até para levantar você nem precisa esperar o celular tocar ou o despertador chamar você. Tudo que você vai fazer parece que funciona melhor, encaixa melhor. Mas já tem dias que você levanta e você nem ouve o despertador tocar, você já está atrasado. Você vai ali fazer um café e quando você joga ali, a água sobe e o café cai no fogão. Você fala: esse dia vai ser um daqueles dias. Lá estavam esses homens, em um dia desses muito difícil, muito complicado. E todos nós passamos por momentos assim. Todos nós enfrentamos lutas, desafios na nossa caminhada, no nosso trajeto, porque isso é natural ao ser humano. Se nós não enfrentarmos momentos como esse, nós nunca vamos crescer, nós nunca vamos desenvolver. Nós sempre vamos ser rasos, pequenos, sem força. Porque é exatamente as lutas, as dificuldades, os desafios que nos fazem ser mais fortes. Nós somos fortes, não porque nascemos assim, mas porque cada etapa da vida, cada dificuldade que nós enfrentamos e que em Cristo nós vamos vencendo, nós vamos nos fortalecendo, nós vamos adquirindo sabedoria, conhecimento, e assim nós vamos desenvolvendo a nossa vida. Lá estavam aqueles homens e, como a Bíblia diz, já tinham até mesmo guardado as suas ferramentas, estavam lavando, preparando a rede para guardar, e Jesus chega naquele lugar.
Eu acho tão interessante que os dias mais lindos, pelo menos na minha vida, são os dias mais difíceis. Porque quando tudo está bem, como eu disse, está tudo encaixando, parece que na nossa mente nem de Deus a gente precisa. Se na família está tudo em paz, se na vida está tudo caminhando, muitas pessoas abandonam até a fé. Porque na sua mentalidade pobre, pensa que não necessita mais de Deus. Mas eu sempre gosto de deixar muito claro, nós não precisamos de Deus para simplesmente alcançar vitória. Nós não precisamos de Deus somente para enriquecer, para conquistar, não. Nós não precisamos buscar a Deus só para conseguir uma oportunidade de emprego, não. Nós precisamos e dependemos de Deus, porque a Bíblia diz que somente por intermédio de Jesus é que nós vamos ter e desfrutar do caminho, da verdade e da vida. Então mesmo que tudo esteja bom, nós não podemos nos afastar de Deus, porque a bondade de um dia não garante a bondade do outro dia. Agora a presença de Deus, ela vai estar conosco, sendo um dia bom, sendo um dia ruim. Porque Deus, Ele não vai selecionar o momento. E é lindo isso, porque às vezes os amigos não são assim, os colegas não são assim. Se a tua trajetória está boa, de sucesso, de conquista, muitas pessoas para te ajudar, muitas pessoas para te motivar, para dizer vai que vai dar certo. Mas quando eles observam que parece que as coisas estão ruindo, não estão dando certo, as pessoas vão sumindo, as pessoas vão se afastando. Mas Deus é ao contrário. Parece que quanto mais vai ficando difícil, mais a presença dEle vai chegando. Parece que quanto mais a dor vai aumentando, mais Ele vem com bálsamo. Parece que quanto mais fraco nós estamos, mais força Ele nos dá para prosseguir. E nós olhamos isso na palavra dEle, quando Paulo está dizendo: ó Deus, tira de mim esse espinho da carne. Deus olha para ele e diz: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então Deus, Ele age assim, sempre é diferente. As pessoas que conheciam esses pescadores talvez olharam de longe e falaram: ih, não pescou nada, não vou nem chegar perto, porque não vai ter peixe para me dar, não vai ter nada para oferecer. Mas Jesus chega na história e Ele não está atrás dos peixes. Por que não, pastor? Porque é Ele quem dá ordem aos peixes, é Ele quem dá ordem a todas as coisas do mundo. Ele não depende de nós ter algo para oferecer, porque Ele é o dono de todas as coisas. Não somos nós que damos nada a Deus, mas é Ele quem nos concede através da sua infinita misericórdia. Então nós nessa noite viemos aqui para cultuar a Ele, mas a verdade é que nós sabemos que é da parte dEle que vem o socorro, que vem o livramento, que vem a vitória, que vem a salvação, que vem a cura, que vem o perdão dos nossos pecados. É através do nosso Deus. O dia era de fracasso, o momento era de tristeza. Diga assim comigo: mas Jesus, diga assim, mas Jesus chegou. Olha para quem está do seu lado ou está longe assim, igual eu e o Jorge, fala assim: Jesus, diga, chegou. Diga assim: Jesus chegou. E é lindo nós observarmos isso, porque quando Jesus chega, muda, não tem jeito. Ele chega lá, está todo mundo desanimado, cansado, cabisbaixo, porque a gente é assim. Talvez você chegou aqui domingo, amanhã segunda-feira já está cansado. Pastor, der para acelerar aí, fala logo a revelação que eu tenho que ir embora. Cansado, cheio de tanta coisa, preocupação. Mas deixa eu falar para você, Jesus está aqui nessa noite. Jesus está aqui nessa noite. Então mesmo se você estiver cansado, preocupado, fica tranquilo, acalma o teu coração, porque deste lugar, nesta noite, neste momento, Deus já está liberando sobre as nossas vidas direção para mudar a nossa história, direção para nos motivar a entender que mesmo no pior dos nossos dias, mesmo na pior das nossas noites, como diz na palavra, olha, o choro pode durar uma noite, um dia, um mês, um ano, não importa, mas a alegria vem. Por quê, pastor? Porque a alegria vem de Cristo, vem do Senhor, Ele que criou os céus e a terra. Talvez você esteja triste, mas eu estou dizendo para você, a alegria virá sobre a tua casa, a alegria virá sobre a tua vida. Deus faz assim. Deus, Ele trabalha de uma maneira
diferente, não tinha mais nada para oferecer, eles não tinham nada, até o corpo estava cansado. Jesus chega e ele não soluciona o problema, porque a gente pensa, Jesus chegou, vai acabar. Não, calma. Ele vai fazer você ouvir. Porque a Bíblia diz que a fé, ela vem através do ouvir e ouvir a palavra. Jesus chega, ele vai fazer o milagre, mas ele tem que fazer Simão ouvir a palavra, para que haja fé no coração dele. Então Jesus fala, empurra o barco aí para mim. Irmão, olha para a história, Jesus não está ajudando ele a empurrar o barco. Aparentemente Jesus já está dentro do barco, dizendo empurra, ou seja, o barco já está mais pesado que o comum. Porque o pescador faz o seguinte, ele empurra e sobe. Jesus pede, empurra, então ele já está no barco. O barco está pesado, é desafio. Jesus está querendo mostrar para eles, vai acontecer alguma coisa. E ele por obediência vai lá e faz aquilo que o mestre pediu. Porque uma lição, quando nós olhamos para esse texto que nos ensina, porque o objetivo dessa noite da parte de Deus é que nós venhamos entender que dele virá grandes coisas para as nossas vidas. Você acredita nisso? Eu repito para você, da parte de Deus virá grandes coisas para a nossa vida. Vai vir, da parte de Deus virá grandes coisas para o teu trajeto, para o teu caminho. Mesmo que as pessoas olhem para você e dizem, não vai ter mais nada, já chegou no limite. Nessa noite Deus está dizendo para mim e para você, o limite não é o que as pessoas dizem, o limite não é a tua capacidade, o limite é o poder de Deus, e o poder dele não tem limite. Acreditar que dele virá grandes coisas para a minha vida. Jesus fala, empurra o barco. O barco já estava ali estacionado, já era para parar. Jesus vem e fala, não, você não pode abandonar o barco não, Simão, empurra ele. Você está cansado, mas me ajuda aqui. A Bíblia diz que está lá Simão, faz aquilo que Jesus pediu. E Jesus ele vai começar então a compartilhar da palavra para aquela multidão que estava ali. Uma multidão acompanhando, uma multidão ouvindo ele. E Simão está lá, olhando, observando. Quem sabe Simão estava como a gente às vezes fica no culto, dizendo, ô Jesus, será que hora que esse homem vai parar de falar? Vou empurrar o barco, ele está ali falando, e será? E Jesus dá-lhe, e palavra, e Pedro e Simão não estavam entendendo, que era através exatamente daquilo que ele estava ouvindo que algo ia acontecer. Às vezes a gente despreza a palavra, irmão. Às vezes a gente despreza a direção de Deus, mas é exatamente da palavra, seja ela simples, que nós vamos ter uma direção para ser abençoado por Deus. Então não despreza a palavra, a leitura, a meditação, porque através dela a tua fé vai ser fortalecida e você vai poder desfrutar das bênçãos que Deus tem para a tua vida. Está lá, cansado, mas ouvindo. Diga assim comigo, cansado, mas ouvindo. Porque Deus ele não está esperando de mim e de você uma grande disposição. Não. O que Deus está esperando de mim e de você é a disposição em ouvi-lo. Mesmo cansado, mesmo com sono, mesmo cochilando, mas eu vou esforçar, Deus, eu quero ouvir o Senhor. Eu vou esforçar, Deus, eu quero compreender aquilo que o Senhor está ensinando. Porque quando nós temos essa capacidade, esse interesse, as coisas mudam, irmão. O que o mundo tenta fazer conosco hoje é tampar ou tapar os nossos ouvidos, para que nós não venhamos ouvir a palavra, para que nós não venhamos dar atenção à verdade. E é por isso que muitos de nós estamos vivendo enganado, mesmo conhecendo a Deus e conhecendo a sua palavra, mas tendo uma vida tão rasa, tão distante da verdade. E não é isso que Deus quer para nós não, irmão. O que Deus tem para mim e para você é o seguinte: mesmo diante das lutas, celebre. Mesmo diante das dificuldades, se alegre. Mesmo diante dos problemas, sorria. Por quê, pastor? Porque aquele que conhece a verdade e vive na verdade entende. Mesmo que hoje o gigante esteja na minha frente, ele por certo cairá. Mesmo que hoje o mar esteja na minha frente, ele por certo vai se abrir. Não porque eu posso, mas por causa daquele que está em mim. Então a gente celebra, a gente se alegra, porque Deus habita em nossas vidas, porque Deus está conosco, e essa presença maravilhosa, ela vai nos direcionando, ela vai nos alegrando, ela vai nos fortalecendo.
Estava tudo parado, barco parado, rede guardada, lavadinha, pronto para desistir, pronto para ir para casa, pronto para chegar em casa, tirar um cochilo, reclamar do dia que não foi bom, dizer para a esposa, para os filhos, para os parentes, amigos que não rendeu. Mas Jesus chegou para mudar a história. Jesus chegou nessa história para conceder a eles o prazer de desfrutar de grandes coisas, de vitórias, de desfrutar do sobrenatural. Quantos de nós estamos vivendo no raso, irmão? Quantos de nós estamos aí que nem esses homens, já com o barco parado, as redes já lavadinha dobrada, porque já não dá mais não, não vai render, o meu esforço não rendeu em nada. E aí que está o grande problema, o nosso esforço nunca vai render muita coisa mesmo. Mas agora a ação de Deus, e é tão interessante que quando nós esforçamos de acordo com a palavra de Deus, irmão, não tem barreira. Quando nós agimos de acordo com a direção de Deus, nada impede a gente. A grande questão é que nós queremos ficar fazendo e agindo sem ter direção, sem ouvir a Deus. E aí nós perdemos, aí nós enfraquecemos, aí nós falhamos, e aí é natural, vem a frustração, vem a decepção. Quantas pessoas aí, irmãos, quantos de nós, mesmo diante da casa do Senhor, não tem desfrutado de dias de alegria? E não é porque falta bênção, e não é porque falta o milagre, e não é porque falta o sobrenatural, mas é porque falta um compromisso com Deus. Mas é porque falta uma vida ativa para observar os ensinos de Jesus. Aí nós vamos distanciando, nós vamos nos perdendo, porque o objetivo do mundo é nos distanciar da verdade. O objetivo do inimigo é nos fazer perder o gosto e o sabor por aquilo que só Deus pode nos fornecer, irmão. E aí o mundo começa a transmitir a nós coisas para saciar a cada um de nós. Quantos se alegram porque assistem um filme? Mas quando estão na presença de Deus não tem a mesma alegria, não tem a mesma disposição. Quantos que se alegram quando praticam esporte, mas quando estão diante de Deus não tem a mesma disposição. Estou cansado. Mas agora quando nós olhamos para esse texto, aquele homem vence o cansaço, ele vence a dúvida, ele vence a descrença, para ouvir a Deus e fazer aquilo que foi transmitido a Ele. E eu digo para você nessa noite da parte de Deus, você precisa vencer todas as barreiras para poder desfrutar daquilo que Deus tem para a tua vida. Deus não criou você por acaso, Deus não tem dado vida a você por acaso. Você não está de pé porque é bom, mas você está de pé porque Deus é bom, e a misericórdia dele tem se manifestado na tua vida em todas as manhãs. E a Bíblia diz que é por causa da misericórdia do Senhor que os inimigos não nos consomem. A misericórdia dele tem nos mantido de pé, irmão. Quantas lutas, enfermidades, desafios que já era para ter nos sucumbido, mas nós estamos aqui. Por quê, pastor? Porque Deus é com você, porque Deus está contigo. Então não larga o barco não, não pega as redes e guarda não. Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida. Quem crê nisso, diga amém. Mas sabe por que Deus quer fazer grandes coisas na tua vida? Sabe por quê? Porque através de você, Ele vai realizar também grandes coisas. Não é só para receber, mas por você, Ele vai fazer com que você também tenha a capacidade de contribuir no reino dEle. Porque no final do texto Ele diz, olha, vocês estão tudo alegres, né? Mas saiba do seguinte, agora vai inverter. Vocês não vão ser mais pescador de peixe. Porque Deus forneceu aquilo que eles precisavam para viver um novo dia. E Ele falou, agora vocês vão me atender diretamente, atender ao meu reino. Vocês vão ser pescadores de gente. Quantas pessoas têm recebido as bênçãos de Deus? Quantos que têm recebido o milagre de Deus, a vida, mas não têm servido a Ele, mas não têm retribuído no reino? Não é isso que Deus quer não, irmão. Deus quer sim nos abençoar, mas além disso Ele quer que eu e você venhamos servir a Ele. Ele quer que nós venhamos ser úteis dentro do seu reino. Ele quer que nós venhamos trabalhar. Ele quer que nós venhamos nos ofertar a Ele. E aí eu pergunto para você,
o quanto você tem se entregado, tem se dedicado a Deus. O quanto você tem feito para que Deus venha se alegrar com a tua vida, com a tua atitude, irmão. Aqueles homens, eles não somente lançam a rede por causa da palavra de Jesus, mas eles também seguem a Jesus por causa da sua palavra. É a ação que Deus quer de mim e de você. Para nós vivermos essas grandes coisas que Deus tem para nós, é isso. Ele vai dar, mas Ele também quer receber de nós. Ele quer receber de nós essa disposição. E quantos de nós estamos aí presos? Só Deus me dá, Deus faz, Deus eu quero pescar, mas não temos a mesma disposição e nem coragem para servir a Ele. Eu acho tão interessante porque no último versículo que nós lemos, versículo 10, Jesus diz para eles assim, olha, para Simão, Simão, não tenha medo. Por quê? Porque Jesus agora vai fazer o convite a ele. Você pescou, você viveu o sobrenatural da terra. Aí Jesus está dizendo para ele, agora você entenda o seguinte, Simão, você vai ver o sobrenatural dos céus. Porque você não desfruta do sobrenatural dos céus quando você recebe um milagre, isso é terra. Você desfruta do sobrenatural dos céus quando você faz a vontade do Pai. Então Jesus está dizendo para eles, agora vai aprofundar. E é isso que Deus quer de mim e de você, irmão. Deus quer que nós venhamos nos aprofundar na sua verdade, para fazermos e vivermos de uma maneira louvável, de uma maneira que glorifica o nome dEle. E é por isso que as coisas acontecem em nossas vidas, que Ele permite. Teve que acontecer aquele momento, porque senão Jesus ia chegar lá, eles não iam querer ouvir Jesus, se o barco estiver cheio de peixe. Se tudo tivesse ocorrido como eles queriam, eles nem estariam ligando, ou nem estariam mais lá. Então você observa que tem dias que quando as coisas não estão bem, não encaixam, meses, anos, não é porque você vai perder tudo, mas é porque Deus está criando uma nova oportunidade para a tua vida. Na vida daqueles homens foram assim, não pescou, mas já estava de acordo com o plano de Deus. Talvez a tua casa, a tua família, a tua vida, os teus negócios, os teus planos não estão indo do jeito que você quer, mas fica tranquilo, é Deus gerando, é Deus criando uma oportunidade para Ele entrar, para Ele agir na tua vida, porque Ele assim o faz. Ele prepara, Ele reserva, Ele age para manifestar a vontade dEle em nossas vidas. Ele vai preparando tudo. Não era um dia perdido, não, era um dia segundo a vontade de Deus. A palavra de Deus diz, olha, esse é o dia que o Senhor preparou. Amanhã você vai levantar, segunda-feira, e vai ter desafios, mas não esqueça não, é o dia que o Senhor preparou para você. Diante dos desafios, não esqueça não, é os desafios que o Senhor preparou para você. Diante dos gigantes, não esqueça não, é o gigante que vai me promover, é o gigante que vai me tornar visível, porque Deus assim age, irmão. É nos piores momentos, é nos dias de fracasso, Ele já definiu tudo isso. Para quê, pastor? Para mudar a nossa história e nos permitir viver grandes coisas da parte dEle. Mas você tem que estar atento a isso, irmão, porque a Bíblia diz que o diabo ele veio para matar, para roubar e para destruir. Se você não estiver atento à vontade de Deus, à palavra de Deus, você se perde. Porque o inimigo ele quer nos enganar, ele quer nos cegar. Mas aí a Bíblia diz assim, mas Deus ele veio para nos dar vida. Eles estavam guardando já as redes. Jesus fala, empurra lá, deixa eu trabalhar. E assim ele fez. Jesus olha para ele depois de terminar a sua pregação, depois de terminar os seus ensinos, ele diz, olha, joga a rede mais uma vez. Deus ele sempre age assim com a gente. Eu acho interessante porque Jesus poderia muito bem falar, olha, Simão, olha para o seu barco, olha o tanto de peixe, e fazer aparecer um monte de peixe ali, não podia? Jesus podia fazer, Simão, vai para a tua casa, e quando ele chegar na casa dele, lá José, abrir o freezer, está cheio de peixe, olha que facilidade.
Mas Jesus queria mostrar para ele: não, Simão, até naquilo que eu faço você coopera, você ajuda. Jesus queria novamente motivar a ele a entender que aquele dia não foi um dia perdido, não. Então Jesus vai e conversa com ele e fala: ó, Simão, lança a rede. Aí no versículo 5 ele diz: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada pegamos, mas sob esta sua palavra lançarei a rede. Não sei, mas talvez, quem sabe, você está olhando para algumas coisas, para projetos, planos, sonhos, e até mesmo promessas, dizendo: eu vou já esquecer, vou deixar de lado, porque eu já tentei, não acontece, eu já orei, eu já busquei, vou deixar de lado. Mas olha que palavra simples, Deus dizendo para mim e para você nessa noite: lança de novo a rede, dobra os joelhos mais uma vez, celebra, louva, adora mais uma vez. Não perca esse prazer de fazer isso para Deus. Ele diz: sobre a tua palavra eu vou fazer, sobre a tua palavra eu vou agir. Versículo 8: fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes. Tudo porque ouviu a palavra, tudo porque decidiu obedecer e colocar em prática aquilo que Jesus falou para eles. O segredo da nossa vida está aí, querido. A gente quer muita coisa, mas a gente deixa de ouvir a Deus, de observar Ele. E Ele fala conosco, Ele direciona, mas a gente pensa que já sabe de tudo. A gente pensa que já tem a receita para tudo. A gente pensa que do nosso jeito dá certo, irmão. Do teu jeito não dá certo. Do teu jeito só vai trazer frustração, tristeza, amargura. Mas do jeito de Deus as coisas dão certo, sim. Da maneira de Deus as coisas tomam forma. Está ouvindo a voz de Deus, aquilo que parece que é até impossível se torna possível em nossas vidas. O dia já tinha acabado, então não tinha jeito. Mas chega Deus lá e fala: tem jeito. E é por isso que a palavra de Deus diz: olha, de Deus é que vem a última palavra. Não é das pessoas, não é do pai, não é da mãe, não é do pastor, não é da esposa, do esposo, mas vem de Deus. É Ele quem libera sobre as nossas vidas a última palavra. Até então, na vida de Pedro, a última palavra era, na vida de Simão, a última palavra era: não pesquei, não deu, e vamos embora. Mas aquele que de fato dá a última palavra, lá estava. E ele disse: lança a rede. Por obediência lançou a rede. Rede essa que já estava limpa. A Bíblia diz: e pescaram grande quantidade de peixes. Não tem aqueles barcos que estavam lá parados, que também já tinham desistido. Olha, entenda isso. Entenda isso. Por você ouvir a Deus, por você obedecer a Deus, a tua família vai ser impactada. Os teus amigos vão ser alcançados. Quem ouviu a ordem de Deus foi Simão. Mas quando ele começa a trazer a rede para dentro do seu barco, o barco não suporta. Aí ele chama os outros: vem aqui, você chega aqui, me ajuda a pegar, porque é muito peixe, é muita bênção, é muita vitória, é muita conquista. Aí a Bíblia diz que aquele outro barco se aproxima e eles enchem a ponto de quase afundar. Porque a bênção de Deus é assim, ela não tem medida, ela vem para transbordar as nossas vidas, ela vem para que nós venhamos abençoar os que estão próximos de nós. Eu profetizo, eu declaro sobre a tua vida, sobre a tua casa: Deus vai abençoar você, Deus vai mudar a tua história. E aqueles que estão parados, que já desistiram, que já nem acreditam, eles também vão desfrutar da bênção de Deus, que há de se manifestar na tua vida. Deus vai fazer isso em cada um de nós. Basta você obedecer, você crer e acreditar no poder dele sobre as nossas vidas. Até os que não estavam receberam da bênção de Deus. Até os que ali não se movimentaram, recebeu de Deus essa dádiva. E é isso que Deus tem para cada um de nós. Ele tem grandes coisas para realizar na tua vida. Ele tem grandes coisas para realizar na tua família.
Mas agora você precisa entender que mesmo diante do cansaço, mesmo diante de dias difíceis, Deus está trabalhando, Deus está agindo. Então não sei como você está, a tua mente, o teu coração, as preocupações, mas receba essa palavra de Deus para a tua vida. Mesmo diante de tudo, Ele tem preparado dias maravilhosos para cada um de nós. Mesmo diante do desânimo, Ele vem com a disposição para nos trazer ânimo. Mesmo diante de dias de frustração, Ele vem para manifestar em nossas vidas a força, a coragem, o amor, a paz, que somente Ele pode nos entregar e nos conceder. Então faça como aquele homem, sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede mais uma vez. Sobre a sua palavra, Deus, eu vou agir mais uma vez. Sobre a sua palavra, Deus, eu vou mudar mais uma vez. Eu vou lutar mais uma vez. Creia nisso. Sentado como você está, se você puder, feche seus olhos. E vamos falar com Deus. Abre o teu coração para Ele. E se alguma coisa tem lançado na tua mente o desejo de parar, de desistir, de não lançar mais a fé, não se movimentar com fé, diga para Deus, fala aqui, Senhor, é bem aqui que está habitando essa dúvida. É nessa situação que está habitando esse medo, esse pavor. Deixa Ele trabalhar. Deixa Ele direcionar você. Deixa Deus agir na tua vida nessa noite.